Podeis vos assentar. Eu estou durante toda a semana orando para que Deus me revele a palavra para ministrar hoje. Quer fosse no culto das 5, quer fosse no culto das 7. E o que o Senhor tinha preparado para as nossas vidas. Ontem nós preparamos uma palavra muito forte para o encontro de casais ali em São Miguel, onde foi um derramar de Deus muito grande naquele lugar. E quando vinha vindo embora para casa, já meia-noite, eu continuava meditando no que nós iríamos pregar hoje, ministrar hoje. E eu orando no Espírito ao Senhor. De madrugada, novamente, 3 horas da manhã, eu falei com o Senhor. 7 horas da manhã, eu falei com o Senhor novamente. Vim para a escola bíblica e quando voltei para casa, eu fui falar com o Senhor a respeito da palavra. E num dia de missões, hoje é um dia de missões, e a primeira coisa que nos vem na mente é o tema do dia, missões, tá? E aí o Senhor me leva a um texto da palavra, que é este, o Salmo 128. O Salmo 128 vem e fala de família. Eu digo, Deus, que coisa tremenda. Agora, quando se fala de missões, fala-se de evangelizar, fala-se de evangelismo. E quando o Senhor me trouxe a este texto da palavra de Deus, eu entendi o seguinte, de que a nossa família, as famílias precisam ser evangelizadas. As famílias precisam ouvir falar do Senhor Jesus Cristo. A importância de nós não perdermos a oportunidade de falarmos de Jesus àqueles que amamos, de falarmos de Jesus, pregar o Evangelho àqueles que fazem parte da nossa família, aqueles que fazem parte da nossa casa. Por quê? Porque o plano de Deus de salvação é para a família. Diga comigo, o plano de salvação é para a família. Aí eu falei, Senhor, agora me dá um tema para essa mensagem. E Ele me deu, família, um projeto de Deus. Pega forte e diga comigo, família, um projeto de Deus. Vamos lá, só os homens. Só as mulheres, vamos lá. Agora todo mundo junto, pega forte, vamos lá. Fala para a pessoa que está do teu lado aí, meu irmão, Deus tem um plano de salvação para a tua família. Fala para ele. Fala para ele, isto é um projeto de Deus. Fala para ele. Quando nós entendemos que o plano de salvação é para a família, então nós nos voltamos para ela também. Quando nós olhamos na palavra de Deus, nós vemos Deus trabalhando para salvar as famílias, Deus salvando as famílias através de intercessão. Por exemplo, Deus providenciou a arca, mas Deus salvou a família de Ló através do quê? Através de intercessão. Através do intercessor. Então nós vemos que o plano de Deus, o projeto de Deus é para a família. O desejo do Senhor é que toda a casa, é que toda a família seja salva, que todos estejam olhando na mesma direção espiritual. Agora, embasado nesta palavra e nesse tema, eu comecei a fazer algumas perguntas ao Espírito Santo. Pai, o que nós não devemos fazer, o que as famílias não devem fazer para distanciar-se desta tão grande salvação? Senhor, o que é que nós não devemos fazer para que esta salvação venha se perder? E aí o Senhor me deu 4 coisas tremendas, coisas que às vezes nos passa despercebido, a pessoa faz e dá-se a impressão que é normal, mas não é. Mas com o passar do tempo, vai juntando uma coisa mais a outra, e no final, fica grande o negócio. Olha só, primeira coisa, para que o Salmo 128 venha a ser realidade. Nós vemos que o Salmo 128 é o Salmo da família, por quê? Porque são promessas de Deus para aqueles que têm comunhão com Ele no Salmo 128. Diga comigo, o Salmo 128 é promessa de Deus para a minha família. Então vamos lá, pega forte. O Salmo 128
É uma promessa de Deus para a minha família. Primeira coisa que não deve acontecer. Diga comigo, a fofoca. Ah, não, só teve uma... Você percebeu a fofoca? A fofoca. É? Só quem não é fofoqueiro fala fofoca. Quem falou baixo não conseguiu falar alto agora ou não? Ou conseguiu falar também? Interessante. Parece sim, mas eu quero mostrar para você o resultado da fofoca na Bíblia. E quando nós olhamos para a Bíblia e vemos o resultado de algumas coisas que nós praticamos, aí nós temos que parar e pensar, refletir, dar uma analisada na nossa vida, se vale a pena continuar naquela situação ou não. A primeira coisa que pode acontecer na nossa casa, no seio da nossa família, é algo chamado fofoca. Diga comigo, fofoca. Diga comigo assim, olha, repreendendo já. Espírito de fofoca. Você não tem poder, nem domínio algum sobre a minha vida e sobre a minha família. Porque sobre a minha casa está a bênção de Deus. Está a bênção do Senhor. Diga comigo, fofoca. Sai da minha vida. Vamos para a palavra agora. Olha só o que aconteceu Obrigado, irmão. Mas quando para-se para analisar à luz da Bíblia, começamos a então descobrir que aquilo que se passa é uma semente plantada no passado. E uma das sementes horríveis chama-se fofoca. E a fofoca pode gerar, pasmem, maldição. Sabia disso? Aquelas pessoas que têm a língua comprida que não consegue caber dentro da boca, que quando morre, o corpo vai num caixão e a língua vai no outro, porque não cabe os dois dentro do caixão. Entendeu? Fofoqueiro, Deus me livre e guarde. Deus me livre e guarde. Agora, a pessoa que é assim, ela não entende que a sua fofoca, principalmente relacionado à sua família, pode produzir maldição. Pode produzir uma maldição. Olha só, depois do dilúvio as águas baixaram, a terra secou, Deus deslacrou a porta da arca e disse a Noé: Noé, solta todos os animais, libera a tua família e multiplique. Vai plantar a terra, vai trabalhar, vai viver na sua vida, e eu faço um pacto com você, faço uma aliança com você, que eu não vou destruir mais o ser humano com o dilúvio. Tudo bem. A Bíblia diz que Noé era agricultor, ele plantou uma vinha, coisa mais linda, começou a viver novamente na face da terra depois do dilúvio. Ele planta a vinha, ele colhe e ele faz o quê? Vinho. Ele faz vinho. E ele ficou maravilhado com aquela colheita maravilhosa e começou a tomar uns goró, começou a tomar uns vinhos. E vamos lá, vamos festejar, vamos tomar um vinho. Olha que maravilha, depois do dilúvio, destruiu tudo, olha só que colheita maravilhosa. E vamos tomar vinho, dali a pouco um copo, 2 copos, 3 copos, 4 copos, e dali a pouco ele já não estava nem sabendo quem ela era ele mais. Aí o que aconteceu? A pessoa que está nesse estado, ele fica totalmente dominado. Ele não tem mais domínio, mas ele é dominado.
E se ele é dominado, ele faz coisas que na sua sobriedade jamais ele faria. Jamais ele faria. Você sabe o que o vovô fez? Sabe o que o vovô fez? Ele já tinha mais de 500 anos de idade. Estava velhinho, estava. Sabe o que o vovô fez? Primeiro ele falou, bom, a camisa está demais. Deixa eu arrancar fora, estou com calor. Jogou fora para lá. Eu acho que o sapato também está demais. Jogou lá para o canto. Ele olhou para as calças e disse, não, está muita coisa. Arrancou e jogou fora também. Por quê? Ele está sendo dominado. Ele não tem mais domínio. Está dentro da sua tenda, dentro da sua casa, os filhos estão lá para fora, e ele, bêbado. De repente ele olhou para a cueca, não, está muita coisa ainda esse negócio, jogou a cueca para o canto e ficou nu dentro de casa. Ficou totalmente nu dentro de casa. Aí a Bíblia diz que o filho caçula dele, o filho mais moço, chamado Cã, ele entra na tenda e vê o pai naquela situação. Agora veja aonde começa a desgraça. Gênesis capítulo 9, versículo de número 22. Olha onde começa o problema. 3 filhos tinha Noé. Esse era o caçula, era o mais moço de todos. Gênesis 9, 22 diz assim: e viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai. Até aí, tudo bem. Olha a segunda parte do versículo, o que está escrito aí? Vai, lê alto, o que está escrito lá, segunda parte? Primeira parte, ele viu o problema da família. Estava acontecendo um problema na família. Até aí tudo bem. Segunda parte do versículo, o que ele fez? Foi fofocar. O que ele teria que ter feito? O que eu faria? Eu procuraria proteger o meu pai. Ele não estava dominando, mas ele estava sendo dominado, e ele precisava de alguém que o ajudasse, alguém que lhe socorresse. É isso que Cã deveria fazer: cobrir a nudez do seu pai e deixá-lo lá no cantinho. Mas não, o que ele fez? Ele deixou o pai nu dentro de casa e saiu lá fora e foi fofocar. Ô Sem, já vê, o velho está de fogo e peladão lá dentro, rapaz. Ô Senhor, que coisa horrorosa, o velho pelado, rapaz, você nem imagina. Ô coisa feia nesse mundo. Foi fofocar lá fora. Ei, vamos trazer para a nossa realidade. Você sabe o que significa isso? É você levar a sujeira da sua casa para o lado de fora. É a pessoa não conter a língua na sua boca, sair falando do marido, sair falando da mulher, sair falando dos filhos, sair falando dos parentes. Aquilo que tem que ser resolvido dentro de casa, é preciso ser resolvido dentro de casa. O vizinho não precisa saber, o outro parente não precisa saber. Por quê? Porque são coisas que têm que ser resolvidas ali. E quem assim o faz, não imagina o que está traindo para si. Quem assim o faz, está traindo maldição para si. Olha o que Cã fez. O pai fez errado, mas o filho também fez errado. Ele tinha que ter acobertado, apaziguado, resolvido o problema, para que o problema não fosse exposto lá fora. Quantas famílias não são destruídas por causa disso, por causa do problema dela ser exposto lá fora, por causa daquilo que acontece dentro de casa ser exposto lá fora. E aí vira uma desgraça aquela família. Olha só o que aconteceu por causa do filho mais moço ter tomado esta atitude errada. Olha só a maldição. Com esta atitude de fofoca,
ele atraiu maldição para si. Olha só, outra coisa errada aconteceu antes da maldição. O porquê da maldição? Gênesis 9, 24 e 25. Lógico, o velho estava naquela situação, mas ele ia voltar a ser sóbrio. Ele não ia ficar o resto da vida daquele jeito. Ele não ia ficar o resto da vida. Olha só. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que o seu filho menor lhe fizera. Vamos dar um ponto e vírgula aqui. Primeiro, Cã vê o problema da família e leva para fora. Segundo, os irmãos dedam o irmão para o pai. Você viu a desgraça? O que Jafé, o que Sem tinha que ir lá entregar? Ô pai, só não imagina que o filho mais moço do senhor, nosso irmão, é fofoqueiro. Por quê? Ele falou para nós que viu o senhor peladão aqui. Que viu o senhor peladão. Os dois irmãos entraram no socorrer. Depois que Cã falou, a Bíblia vê, você pode ler lá depois, que eles colocam uma coberta, um manto nas costas, no ombro, e eles entram de costa dentro da tenda, e jogam em cima do pai e deixam ele lá. Só que depois que o velho volta à sobriedade, aí eles vão lá e entregam o irmão. Olha o outro erro. O que é isso? Incitar contenda. É trazer confusão para dentro de casa. Pai, o nosso irmão falou que viu o senhor peladão aí, ó. E vocês? Não, nós não vimos não. Nós fomos lá e colocamos uma coberta em cima do senhor. Você está vendo? Quantos erros dentro de uma família. Aquela pessoa que fala o que vem na boca. Ontem nós pregamos isso lá no encontro de casais. Nós pregamos sobre os 10 mandamentos do matrimônio. E nós falamos um pouquinho sobre isso. A pessoa tem que aprender a falar e aprender a ouvir. Tem que aprender a falar, saber o que vai falar, mas aprender a ouvir também o que está ouvindo. Porque senão cria problema para ele mesmo. Olha o que Cã fez. Ele falou, criou problema para ele. Os irmãos falaram para o pai, criou mais problema ainda. Criou mais problema ainda. Olha só, versículo de número 25. Olha a reação do pai. Já deve estar no telão aí, ó. Olha a reação do pai. E disse: maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus filhos. Olha só, o pai se irritou e amaldiçoou a descendência do filho. Quem é Canaã? Filho de Cã. Maldito seja a sua descendência, vão ser escravos dos seus irmãos. Vão ser escravos dos seus irmãos. Olha só. E se você continuar lendo a história, você vai ver que foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Por quê? Por causa de alguém que não soube manter a língua dentro da boca, por causa de alguém que não soube contornar a situação dentro de casa. Levou o problema de dentro de casa para fora, e quando ele voltou, voltou com maldição. Então, igreja do Deus vivo, eu sei que nós temos aqui pessoas abençoadas, nós temos pessoas aqui inteligentes, e então é preciso coibir esse tipo de coisa dentro da nossa casa. Observe, corte, coíba. Por quê? Porque pode trazer maldição. Pode trazer maldição. E você não foi escolhido, você não foi escolhida para serem malditos, mas fomos escolhidos para sermos abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós estamos falando por um público abençoado, escolhido e abençoado por Deus. Diga comigo, esta bênção está sobre a minha vida. Segunda coisa, para que o Salmo 128 venha a ser bênção na nossa vida: a enganação. Meu Deus, a enganação. Diga comigo, enganação. Tem pessoa que acha, dá uma enganadinha hoje, dá uma enganadinha amanhã, vou enganar o marido, vou enganar a esposa, vou enganar os filhos vão enganar os pais, vou enganar esse, vou enganar aquele. E vai passando, e vai. A pessoa não observa que ela está plantando uma sementinha. Ela não observa que aquilo ali
pode no futuro servir de algo horrível para a sua vida. Vou te dar mais um exemplo dentro de uma família que está na palavra de Deus. A família de Isaac e Rebeca. Você já leu essa história? A família de Isaac e de Rebeca. Aqui nós vemos um exemplo disso. E o resultado. Isaac e Rebeca tiveram 2 filhos. Rebeca não conseguia dar luz e então Isaac foi orar ao Senhor. Ele orou insistentemente. A Bíblia diz que ele orou insistentemente e então Rebeca concebeu. E eu acho que Deus, pela insistência de Isaac, falou: tudo bem, você insistiu muito, não vou dar um só, não, vou já dar 2 de uma vez. Eu já vou te dar 2 de uma vez, que assim você não precisa pedir mais filho daqui a um tempinho. Vai ter 2 para você criar. 2, ela se engravidou. E de repente, a Bíblia diz que as crianças começaram a mexer, até a brigar dentro do seu próprio ventre. E aí ela foi consultar a Deus, e Deus disse: olha, dentro de ti tem aí 2 nações, tem aí dentro 2 povos, e um será mais forte do que o outro. Um será mais forte do que o outro. Então Deus já revelou o que ia acontecer no futuro. E nem assim a mãe parou para analisar. Mãe, é preciso botar atenção na palavra de Deus, aquilo que Deus fala, aquilo que Deus ensina. Deus estava falando para Rebeca quando ela ainda estava grávida. Mas quando as coisas começaram a acontecer, as coisas começaram a se desencadear, ela não se lembrou daquilo que Deus falou para ela, quando as crianças ainda estavam no seu ventre. E ela sofreu amargamente depois por causa disso. Ela sofreu amargamente por causa disso. Nasceu do ventre de Rebeca 2 meninos. Quem são eles? Quem se lembra? Luiz Antônio? Parece que eu escutei falar um Luiz Antônio aí. Quem são eles? Tá, Esaú e Jacó. Muito bem, maravilha. Quem é o primogênito? Esaú. Mas o que aconteceu? Jacó roubou a primogenitura de Esaú. Já começa por aí. Já começa o negócio por aí. Jacó era o mais velho, Esaú o mais moço, nessa inversão. Muito bem, então vamos lá. A enganação gera conflitos. Diga comigo, a enganação gera conflitos. Então vamos lá, a enganação gera conflitos. Vamos fazer uma mímica aí, de que a enganação gera conflitos. Exatamente. Olha só o que está registrado na palavra de Deus. Gênesis capítulo 27, do versículo 6 ao versículo de número 10. Olha só. Então falou Rebeca a Jacó seu filho, dizendo: eis que tenho ouvido. Olha só aqui, irmãos, ó. Ela ouvindo o que o marido estava falando, e olha só. Então falou Rebeca a Jacó seu filho, dizendo: eis que tenho ouvido a teu pai, que falava com Esaú, com a conversa dele com Esaú, o filho, teu irmão, dizendo: traze-me caça e faze-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor, antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traze-me de lá 2 bons cabritos, e eu te farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta, e levá-los a teu pai para que o coma, para que te abençoe antes da sua morte. Olha a mãe esquecendo daquilo que Deus falou para ela quando os meninos ainda estavam na sua barriga. Agora eram homens formados. E olha só, a própria mãe ouviu o pai falando para o filho Esaú: olha, meu filho,
vai caçar e traz para mim uma caça e faz uma comida gostosa, porque eu quero comer e depois eu quero te abençoar. Quando a mãe ouviu isso, ela, claro, Rebeca amava mais a Jacó do que a Esaú. O que ela fez? Jacó, meu filho, vem cá, vai lá, mata 2 cabritos, traz aqui, eu vou fazer a comida para o teu pai. Rapidinho Jacó disse: mãe, peraí, vai dar problema esse negócio. Leia lá, você vai ver. Vai dar problema esse negócio. Não, meu filho. Por quê? Falou: não, o negócio é o seguinte, a senhora esqueceu que eu não sou peludo, mas o meu irmão é peludo. Meu irmão é barbudo, pescoço cabeludo, as mãos cabeludas, e eu sou liso, não tem nada. Não se preocupa não. Olha, essa bênção pode virar em maldição. Jacó fala. Jacó fala para a mãe: esta bênção pode virar em maldição. A hora que eu for levar lá esse guisado, se meu pai não conhecer minha voz, ele me apalpar, me cheirar, e ver que não é o cheiro do meu irmão, ele vê que não é os pelos do meu irmão, essa bênção pode virar maldição. Sabe o que a mãe falou? Que essa maldição recaia sobre mim. Olha só, irmãos, como nós temos que ter cuidado com aquilo que nós queremos. Ela investiu até a sua própria vida nisso, que essa maldição caia sobre mim. Aí ele foi, trouxe os cabritos e tal, aí ela fez a comida. O que ela fez? Ela tirou o pelo do cabrito, colocou no pescoço dele, fez uma barba nele, colocou o pelo do cabrito nas suas mãos, pegou a roupa do seu irmão Esaú, colocou nele e falou: leva lá. E ele chegou e cumprimentou o pai, e o pai cego, não chegava nada, falou: quem está falando? É o teu filho Esaú. O que você veio fazer? Não, eu vim trazer aqui a caça, o seu guisado. Ele falou: nossa, mas você achou a caça tão rápido assim? Não, é que Deus abençoou e a caça veio ao meu encontro. Ah, é? Então chega perto aqui. Quem é você mesmo? Eu sou Esaú. Não, a voz está parecida. Está parecida com a de Jacó. Como pode ser Esaú? Chega mais perto aqui. Ele apalpa a mão do filho e vê os pelos do cabrito. Aí ele fala assim: bom, a voz é de Esaú, mas a voz é de Jacó, mas a mão é de Esaú. Chega aqui, deixa eu te dar um abraço. Olha como o velho estava cego, mas é esperto. E a mãe já sabia o que ia acontecer, colocou a roupa do outro filho nele. Chega perto, deu um abraço. Ele falou: ah, o cheiro é realmente de Esaú. É só a voz está um pouco diferente, mas o cheiro é o cheiro de Esaú, e as mãos também são as mãos de Esaú. Ele comeu, o filho foi lá, ainda trouxe um vinho. Ó, pai, toma um trago, é que vinho gostoso. Ó, toma aí, tomou um tragão, beleza? E ele abençoou. Se você for ver as bênçãos aí que ele abençoou, Jacó é tremenda. Abençoou o filho, maravilha. A mãe ficou feliz porque aconteceu o que ela queria, tal. O filho sai, chega Esaú. Chega Esaú, e aí o pai: escuta, mas quem que é você? Eu sou Esaú. Mas você acabou de sair daqui? Não, eu não. Você acabou de sair daqui, eu acabei de te abençoar? Não, eu cheguei agora com a caça. Pronto, aí o pai disse: agora não tem mais jeito, já está abençoado e agora não tem como. Mas o senhor não reservou nenhuma bênção para mim. Infelizmente o teu irmão vai ser abençoado e você não. Você não. Olha só o que aconteceu. A Bíblia diz que Esaú chorou amargamente e se revoltou. Olha o que está escrito em Gênesis 27:36. Então disse ele: não foi o seu nome justamente chamado Jacó, quer dizer trapaceiro? Por isso que já 2 vezes me enganou. A minha primogenitura me tomou, e eis que agora me toma a minha bênção. E disse mais: não reservastes para mim nenhuma bênção? Olha só, ele reclama. Primeiro ele rouba a minha primogenitura, agora me rouba a única coisa que me sobrava era a bênção. Ele me roubou também. Ele me roubou a bênção. Capítulo 27:41 diz assim: e Esaú odiou a Jacó. Olha só, por causa da mãe. Começa o ódio ali, por causa daquela bênção, como que com seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, e matarei a meu irmão Jacó. O que ele quis dizer com isso? Tudo bem, ele vai viver enquanto o velho viver, depois que o velho morrer eu mato ele. Olha o que a mãe causou dentro da própria casa. Espírito de enganação dentro de casa. Jogou um filho contra o outro.
jogou um filho contra o outro. Agora o espírito de morte entra no coração dele, para que ele possa matar o seu irmão. Não, enquanto o papai estiver vivo, tudo bem, eu vou preservar a vida desse cara. Mas a hora que o velho morrer, ele morre junto também. Vai ser 2 caixão, não vai ser um só não. Aí Rebeca ouviu esse negócio, chamou Jacó: Jacó, meu filho, vem cá, vem cá. O que está acontecendo, mãe? O que está acontecendo? Some daqui, vai embora para a casa do teu tio Labão, porque teu irmão vai te matar. Mãe, não diga isso, vai embora. Vai embora, deixa o ódio dele acalmar, deixa as coisas se acalmar, aí você volta, deixa que por aqui eu contorno as coisas. E Jacó vai embora da sua casa. Olha aí, irmãos, olha o espírito de enganação causando ódio e destruição. Causando ódio e destruição. Tudo por quê? Porque Rebeca amava mais a Jacó do que a Esaú. Amava mais um do que o outro. E aí, nós vemos que isso pode refletir, e vai refletir mesmo. Terceiro, o favoritismo. E aí você vai ver que uma família está ligada à outra aqui. Uma família está ligada à outra, aí você vai começar a entender o que é maldição hereditária. Olha aqui, o favoritismo. Diga comigo, o favoritismo. Pastor, o que é isso? É um pai e uma mãe amar mais um irmão, um filho do que o outro. É favoritismo. É um pai ou a mãe dar mais atenção a um filho do que para o outro. E de repente o pai e a mãe não observa de que aquilo pode ser prejudicial para ela mesma, para aquela pessoa. E vão a família sofrer as consequências. Quer ver isso? Olha aqui. A consequência gera, o favoritismo gera ódio, inveja e conspiração. Olha só, ódio, inveja, conspiração. Diga comigo, ódio, inveja, conspiração. De quem que eu estou falando? De José. Filho de quem? Quem sabe? Jacó. Portanto, neto de Rebeca. Você está vendo aonde foi parar o problema que a avó cometeu lá no passado? Quantas pessoas hoje estão sofrendo com maldição hereditária e não sabe? Não sabe. Rebeca amava mais a Jacó. Agora lá no futuro, veja só, lá no futuro, o filho de Jacó, José, o filho de Jacó também faz a mesma coisa. Você já imaginou um negócio desse? Rebeca ama o primeiro filho, ama ali mais o caçula, a rapa do tacho, como fala, né? Agora lá na frente, nós vemos Jacó fazendo isso com o seu filho mais moço, José. A mesma coisa que a mãe fez, ele está fazendo. Agora veja só, a atitude de Jacó, que foi a mesma, quase parecida com a da sua mãe, quase parecida, porque a Bíblia diz que ele amava mais a José do que todos os outros. Ele, inclusive, a túnica, a roupa de José era diferente dos irmãos. Isso gerou ódio no coração dos irmãos. Olha o que diz a Bíblia, Gênesis 37:4. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Você já imaginou um negócio desse? Olha a maldição hereditária aqui, ó. Olha só. A mãe de Jacó plantou, Rebeca plantou no passado, no presente aqui, agora José começa a sofrer as consequências, porque o pai faz a mesma coisa que a avó. Faz a mesma coisa. Aí os seus irmãos começam a odiá-lo. A Bíblia diz que eles não podiam conversar com José numa boa. Eram ríspidos com José. Tratava José aos trancos e barrancos, como dizem as pessoas. Tratava o seu irmão de uma maneira terrível. Não havia
como tratar de uma maneira melhor. Por quê? Porque o ódio, o espírito de ódio, tinha inundado as suas almas de uma tal maneira que eles não podiam nem ver José. Você já imaginou que negócio é esse? Que coisa horrível. E Jacó fazendo tudo isso e não estava imaginando o que estava causando no coração dos seus outros filhos. São coisas que dentro da nossa casa nós precisamos observar. Estamos dando mais atenção para um do que para outro. Nós temos 5 netos e é um problema. Quando você vai dar uma coisinha para um, você tem que dar para 5 agora. Até um tempo atrás era só 4, mas agora é 5. Porque até pequenininha já aprendeu a cobrar também. Ué. Entendeu? Não, ela já cobra, ela já sabe cobrar. Entendeu? Então, e tem que fazer, porque senão cria no coração deles, não, o vô e a avó está dando mais presente para o Daniel, porque é o mais grandão. Aí dá para a menorzinha, o vô e a avó está dando mais presente para a menorzinha, porque ela é rapa do tacho. Olha, você está vendo? Já vai começando a criar uma divisão entre os primos. São coisas que nós precisamos analisar, e nós estamos vendo à luz da Bíblia, que isso foi uma realidade há milênios. Foi uma realidade lá no passado, mas não pense que foi só no passado, são coisas que acontecem nos dias chamados hoje. Acontece muito, mas muito mesmo, e as pessoas não estão observando. Então veja só, o ódio, mas também a inveja. Gênesis 37:11, seus irmãos, pois o invejavam. Olha o espírito de inveja. A Bíblia diz que a inveja seca até os ossos. Você já imaginou que negócio terrível esse? A inveja? Sabe por quê? Porque não havia espiritualidade no coração dos irmãos. Onde não há espiritualidade, o espírito de inveja campeia ali. Tranquilo. Por quê? Por causa da revelação. José tinha uma revelação de Deus. E quando o José fala da revelação de Deus para a vida dele, os irmãos ficam com inveja. Agora, veja bem, reúne, de mãos dadas, o ódio e a inveja. Gerou o quê? Você já imaginou? A inveja e o ódio de mãos dadas gerou o quê? Conspiração. Você já imaginou um negócio desse? Olha só aqui a conspiração. O que é conspiração? É um conluio. O que é conluio? Combinação para prejudicar alguém. Um grupo que se combinam, que traçam um projeto, um plano para matar, para prejudicar uma outra pessoa. Olha só, Gênesis 37:18. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matar. Quando eles viram José vindo ao encontro deles, amando do pai, eles não viram o irmão, eles viram o inimigo. O demônio cegou a visão familiar deles de uma tal maneira que José não era mais um irmão, não era sangue do mesmo sangue, era o inimigo. Lá vem vindo o sonhador mor, lá vem vindo o poderoso, lá vem vindo o protegido. Peraí, mas vamos fazer o seguinte, o que nós vamos fazer com esse cara? Conspiração. O que nós vamos fazer com esse cara? Muito simples, uma cisterna aí. Cisterna não tem água, está vazia. Cisterna do deserto é fundo. Peraí, vamos jogar ele aí. Depois a gente pega a roupa dele, mata um cabrito, aí pega o sangue, passa e leva para o pai, e fala que uma fera do deserto matou ele, está aqui a roupa dele, e pronto, deixa ele morto aí, acabou. Olha só, você está vendo? O que gerou o sentimento errado do pai? O mesmo amor que ele tinha para com José, ele tinha que ter para com todos os outros filhos. A atenção que ele dava para José, ele tinha que dar também para os demais filhos. No entanto, era direcionado somente para José. E aí, olha só, agora José começa a sofrer as consequências do erro do pai, que veio lá de trás.
que é uma maldição hereditária, que o seu pai Jacó herdou da sua avó Rebeca, que veio lá do passado. Olha só, sofreu amargamente, foi vendido, você já imaginou? Foi vendido, virou escravo, foi preso. Claro que Deus pegou tudo isso aí, reverteu e fez dele uma grande bênção, e o sonho de Deus aconteceu. Você sabe o que significa isso? Quando Deus tem um sonho para você, tem uma revelação para você, meu irmão, não tem nada, não é só a família, não, olha, não é o prefeito da cidade, não é os vereadores, não é o governador, não é o presidente, não é ninguém, não é teu pai, não é tua mãe, não é teu amigo, não é os vizinhos, não é a cidade, mas ninguém vai impedir, mas o Senhor vai fazer com que se cumpra em nome de Jesus. Nada pode impedir. Nada pode. Eles tentaram, os irmãos tentaram matar o sonho de José. Tentaram destruir, não, ele vai embora para lá, ele vai para lá como escravo, acabou. Nunca mais nós vamos ver ele vai morrer lá sendo escravo e estamos longe dele, quero ver se ele vai governar sobre nós. E no fim, quem matou a fome dos irmãos foi o irmão que era escravo. Você vê o que Deus faz? Agora vamos trazer para você. Você está sofrendo alguma coisa nesse sentido? Não esqueça, porque o mesmo que Deus fez com José pode fazer na sua vida também. Viu? O que Deus fez com José, Deus pode fazer na sua vida também. Basta você ter as atitudes que teve José. José, no meio de toda essa turbulência, ele manteve-se firme e fiel a Deus. Firme e fiel ao Senhor. Amém? Quarto e último, vamos embora. Olha outra coisa aqui que impede que o Salmo 128 seja realidade na família: a traição. Diga comigo, a traição. Quando se fala de traição, lembra-se do quê? Vamos ver, você está ligado aí. Quando se fala de traição, lembra-se do quê? Do que você lembra quando fala de traição na família? Não, na família. Oi? Isso. Adultério. É a primeira coisa que vem da mente, né? Mas tem outro tipo de traição que eu vou te contar, que está ali com adultério e gera morte. Como adultério é a mesma coisa. Mas a primeira coisa, o macho está certo, a primeira coisa que falou de traição na família, já vem na mente adultério. Pois eu vou mostrar para você na Bíblia aqui uma traição, daquelas que eu vou te contar um negócio, meu irmão, e que gera uma desgraça tão grande no seio da família, que você nem imagina. Você sabe de quem que eu vou falar? Do terceiro filho de Davi. Quem é ele? Vamos ver quem está, são alunos da escola bíblica. O terceiro filho de Davi. Terceiro filho de Davi, Absalão. Isso. Terceiro filho de Davi, Absalão. Agora, sabe quando que foi escrito o Salmo 3? Quando a traição veio à tona. Vamos dar uma recordada no Salmo 3? Você quer ver? Olha só. Davi escreve o Salmo 3 quando veio à tona a traição. Olha aqui. Pelo Salmo você já vê o desespero, a angústia de um pai. Olha aqui. Davi confia em Deus na sua adversidade, e é o tema. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos que me levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para eles em Deus. Mas tu, Senhor, é o meu escudo. Para mim, a minha glória é o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor. Ele me ouviu-me. Desde o seu santo monte, eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feristes a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os seus dentes aos ímpios.
a salvação vem do Senhor, sobre o seu povo seja a tua bênção. Sabe quando Davi escreveu isso aqui? No pior momento da sua vida. Quando o inimigo do reinado se levanta contra ele, mas quando pior do que isso, o seu inimigo está dentro da sua casa. O seu inimigo é sangue do seu sangue. O que Absalão, filho dele, fazia? Queria o trono. O trono já era dele. Pela dinastia já era dele, mas ele não queria esperar o momento certo. Esse é o grande problema de muitas pessoas, não saber esperar o momento certo. Quantas pessoas até no ministério não esperou o tempo certo para sair para o ministério, saíram e teve problema, porque não soube esperar o momento certo. Tudo existe um momento oportuno, um momento certo. E Absalão não queria esperar o momento certo. A Bíblia diz que todas as pessoas que vinham para ter com seu pai um aconselhamento com o rei, ele já ficava no portão. Oh, meu amado, meu querido. Oh, Amadeu, você está bem, Amadeu? Que beleza. E dava um beijo no cara. O que você veio fazer aqui no palácio? Eu vim falar com o rei Davi, o meu senhor. O que você pretende? Eu tenho uma causa aí, assim. Não, vem cá, eu resolvo para você. Pode deixar que eu resolvo para você, vem cá. Abraçava e beijava a pessoa, e 1, e 2, e 100, e 200, e 300 homens, vinha lá, ele abraçava e beijava. Olha a traição, olha a traição, olha a guerra fria, olha só. Oh, que maravilha, vem cá, o que você pretende? Eu vim falar com o rei, eu estou com um problema assim, não, vem cá, eu resolvo para você, vamos incomodar o rei, não, vem cá. E com isso, ele foi formando um grande exército. Agora veja o que ele mesmo fala. Olha só, 2 Samuel capítulo 15, versículo 4 ao 6, assim: dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia sua mão e pegava dele e o beijava. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Olha aí. Com um abraço e um beijo, estendia a mão, vem cá. Ele foi ganhando a confiança daquelas pessoas. Foi ganhando a confiança daquelas pessoas. E o tempo passou. E 4 anos mais tarde ele tinha um exército formado para conspirar contra o pai. 4 anos trabalhando. 4 anos ele trabalhou daquele jeito, com beijo e abraço. Com beijo e abraço, com beijo e abraço. E ganhando o coração das pessoas. Isso eu já vi dentro da igreja, obreiro dentro da igreja, que já achava que era melhor do que o pastor, aqui abraça um irmão, aqui abraça outro lá, e pai, coisa, daqui a pouco estava saindo, fundando uma igreja e levando um grupo de pessoas da igreja. Isso eu vi. Em 30 anos de ministério eu já vi muito isso aí. Mas o resultado depois também eu sei. As consequências depois também eu sei. Tranquilo. Mas era exatamente o que Absalão fazia. Em 4 anos ele formou um exército para conspirar contra o próprio pai. Se você ler a história lá em 2 Samuel, você vai ver que ele vai embora. Ele vai embora só para consolidar o exército dele e nada mais. E lá ele treina esse exército para vir guerrear com o próprio pai, para matar o próprio pai, para tirar o pai do governo, tirar o pai do reinado e ele assumir o lugar do pai. Você já imaginou que traição terrível é essa? Você já imaginou? E se você ler a história, você vai ver Davi chorando amargamente, não querendo que ninguém mate o próprio filho. Olha que amor é esse, irmão. Sabendo que o filho estava traindo, sabendo que o filho era um conspirador, tinha formado um exército do seu próprio povo, de Israel, para destronar o próprio pai, e ele continuava amando o filho do mesmo jeito.
Ele disse: olha, não faça nada, Absalão. Quando foram para a guerra, não faça nada. Falou para o general dele: olha, não faça nada ao moço Salomão, não faça, Absalão, não faça nada a meu filho querido, meu filho amado, não faça nada com ele. Olha que amor tremendo que é esse. Você já imaginou um negócio desse? Agora veja o que aconteceu com Absalão. Tudo tem um preço. Ele conspirou contra o pai, formou um exército, traiu o pai. Mas olha o que aconteceu. 2 Samuel 18:9. E Absalão se encontrou com os servos de Davi. E Absalão ia montado em um mulo. E entrando o mulo debaixo dos espessos ramos de um grande carvalho, pegou-se-lhe a cabeça no carvalho e ficou pendurado entre o céu e a terra. E o mulo que estava debaixo dele passou adiante, ou seja, ele vinha vindo, enroscou a cabeça num galho, numa forquilha lá, o animal saiu de baixo e ele ficou enforcado ali. Aí vem o exército do rei, e o camarada olha lá e fala: esse aí é Absalão, é o cara que está querendo matar o pai, espera aí que eu dou um jeito nele já deu-lhe uma flechada e acabou. Tá com a lança nele lá, já acabou de matar ele e pronto, esse aí não vai incomodar o rei mais não. Você viu? A traição gerou a morte. A traição gerou a morte. Igreja do Deus vivo. O Salmo 128 é uma promessa de Deus para a minha casa, para a minha vida, é uma promessa de Deus para a sua casa, para a sua vida, mas é preciso observar algumas coisas, rever alguns conceitos, para que realmente o Salmo 128 venha a se cumprir na nossa casa, na nossa família. Na nossa já está se cumprindo, e verão os filhos dos teus filhos. Nós já temos 5 netos, vai parar por aí também, que já não, é só mesmo, já parou, 5 netos. Nós já estamos vivendo o Salmo 128. E verá os filhos dos teus filhos. Esta promessa é para você. Esta promessa é para a sua casa. Mas é preciso rever alguns conceitos dentro dela, em nome de Jesus. Por gentileza, fica de pé no seu lugar. E eu gostaria que agora você fechasse os corredores, desse as mãos e orasse pelas famílias, para que não aconteça isso, a fofoca não venha imperar, a enganação não venha imperar, o favoritismo não possa acontecer, e a traição nunca possa entrar dentro da sua casa de maneira nenhuma.